Olá, pessoal, boa noite. Hoje iniciamos mais uma aula, né? A nossa nona aula. Espero que vocês que tenham feito a avaliação na primeira chamada tenham se saído bem, né? As pessoas que não fizeram a avaliação na primeira chamada, que irão fazer na segunda, que é na próxima semana, dia 12, se não estou equivocado, se saiam bem também. E essa aula de hoje é um pouco, né, da continuação das discussões que viemos fazendo sobre as fases do desenvolvimento psicossocial, estudando principalmente a partir de Freud. Então, essa aula de hoje, para quem não fez a prova ainda na primeira chamada, vai contribuir para o processo de aprendizagem. E quem já fez também vai contribuir, né, para aumentar a aprendizagem daquilo que já sabe. Então, na aula de hoje, nós iremos ver um pouco mais o crescimento e desenvolvimento humano, fases psicossociais e suas implicações. Nós já vimos um pouco dessa questão, né? Já vimos um pouco rapidamente, porque foi uma introdução. Então, eu gostaria de continuar essa aula, fazendo uma pergunta: o que vimos até aqui? Né? O que a gente viu até a nona aula sobre o desenvolvimento humano, sobre as fases do desenvolvimento psicossocial. Até aqui, como resumo, nós podemos dizer, não é, que já temos uma visão ampliada do desenvolvimento humano, entendendo o desenvolvimento humano como um conjunto, não é, que tem fatores físicos e fatores psicológicos, né? E compreendemos também que esse conjunto de desenvolvimento compreende também um conjunto de fases. Essas fases são fases motoras e cognitivas, que são de super importância, de relevância para a transformação das etapas do desenvolvimento do sujeito, né? Então, a partir dessa aula, a gente começa a estudar especificamente os autores e autoras que tratam de aspectos importantes do desenvolvimento. Vimos um pouco de Freud, vamos ver mais hoje, não é? Que ele vai definir o desenvolvimento psicossocial a partir da idade inicial do bebê até a adolescência, né? Freud ele vai fazer parte da escola psicológica chamada psicanálise, né? Então eu penso que o que vimos até aqui contribui para que a gente entenda os próximos autores, as próximas autoras que iremos estudar. Então, continuando, o que a gente pode dizer que a gente viu, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem uma visão ampliada já sobre o desenvolvimento. Já compreendemos que esse desenvolvimento, ele se divide em físico e psíquico, mas não necessariamente se divide, né? A ideia, o nome divisão aqui é para a gente poder compreender, né? Compreendemos também que, esse conjunto de desenvolvimento, ele se transforma em fases, né? Que são fases motoras e cognitivas, que são relevantes porque irão se transformar em etapas do desenvolvimento do sujeito. E agora nós iremos ver, não é, com detalhes sobre o desenvolvimento sexual a partir da etapa inicial do bebê até a sua adolescência, tendo como autor principal Freud. Freud não é um desconhecido para nós, não é? Nós já vimos um pouco quando nós estudamos as escolas psicológicas, quando nós estudamos o behaviorismo, a Gestalt, estudamos o humanismo e estudamos a psicanálise. Freud é um autor que faz parte da psicanálise, né? E aí Freud vai nos dizer, justamente, né, por meio dos seus estudos, e que a nossa vida, as nossas ações, elas são tensionadas por pulsões e que são pulsões sexuais.
E aí, como nós já vimos, Freud nasce em 1856 e morre em 1938. Ele é um dos autores mais conhecidos do movimento psicanalítico, né? Um dos autores mais conhecidos dessa escola que é conhecida como psicanálise, né? Sabemos também que a teoria de Freud ela ficou conhecida, não é? Como a teoria do comportamento e da personalidade. Porque antes, enquanto se tinha escolas psicológicas que dizia que era impossível, não é? Que não era que aquilo que não era possível ser mensurado e quantificado, observável, não era área da psicologia. Ele vai focar justamente nisso, não é? O que é que define o nosso comportamento? O que é que define a nossa personalidade? Ele vai focar em questões que são questões que não pode ser quantificável e não necessariamente pode ser como é que eu poderia, pode ser observável. E aí ele vai nos dizer, né? Eu trago essa citação aqui a partir de Brajá, que ele vai dizer: o desenvolvimento da personalidade é subsidiário ao desenvolvimento do instinto sexual e é paralela à passagem pelos estágios do desenvolvimento sexual. Freud vai gerar uma polêmica muito grande quando ele vai dizer que tudo nosso é sexual, né? Então ele vai desenvolver a sua teoria tomando como princípio, né, a questão da nossa sexualidade. E para isso ele vai discutir como a gente desenvolve a personalidade, não é? E como é que essas questões interferem na nossa personalidade. Então, como a personalidade se desenvolve, né? De acordo com Freud, a personalidade se desenvolve desde o momento do nascimento até a fase adulta, né? Então, ele vai dizer que as crianças passam por estágios, né? Esses estágios, ele vai denominar de estágios psicossociais, que levam ao desenvolvimento da personalidade adulta. Então, sua teoria vai descrever como a personalidade se desenvolve ao longo da infância. Ao longo da infância até a fase adulta. Embora a teoria seja bem conhecida na psicologia, ela sempre foi bastante controvérsia, né? Porque tanto durante o tempo de Freud quanto na psicologia moderna, justamente por ele focar toda e qualquer questão da nossa vida apenas pela questão sexual, né? Então as pessoas costumam fazer críticas à teoria dele, dizendo que a teoria dele é limitada, que a teoria dele não corresponde à realidade. Então a teoria freudiana ela vai passar por uma série de críticas ao longo do tempo, como todas as escolas irão passar, né? Então, pensando como é que essa teoria se desenvolve, né? Ele vai desenvolver a sua teoria por estágios, né? E ele vai dizer como é que esses estágios psicossociais, sexuais, desculpa, sexuais, eles funcionam, irão funcionar ao longo do tempo. Então, Freud vai acreditar, né, que a personalidade se desenvolve através de uma série de fases, né? Essas fases da infância, em que, segundo ele, vai haver uma energia muito grande, ele vai denominar essas energias do id, né? Para eles, é o id que vai constituir essas energias, né? Que é a busca pelo prazer que se concentra em áreas específicas. E aí ele vai descrever cada uma dessas fases, baseando o desejo em alguma área orogênea do corpo humano. Essa área, ela é caracterizada por Freud como uma área do corpo que é particularmente sensível à estimulação. Ele vai definir essas fases em 5 estágios,
em 5 estágios psicossexuais, e depois nós iremos ver, não é, as etapas, os estágios psicossociais com outro autor, que vai elastecer a teoria freudiana, não é, a psicanálise, em uma perspectiva maior, porque também vai colocar na fase de desenvolvimento a questão social, porque Freud não leva em consideração a questão social. O próximo autor que nós iremos estudar, ele leva em consideração também a questão social. Freud não, ele leva em consideração apenas as questões sexuais, né? E ele vai dizer que são 5 estágios que a gente, ao longo da nossa vida, passa pelo desenvolvimento de 5 estágios psicosexuais, que é o oral, que é o anal, que é o fálico, que é o latente e é o genital, que são áreas erógenas associadas a cada estágio, que serve como fonte de prazer. Então, agora, a gente passa a ver, né, a fase oral, que para ele é a primeira fase, né? E aí, essa energia, né, sexual ou libido, é descrita por Freud como uma força motriz por trás do comportamento. Para ele, tudo que vai mover a nossa existência, a nossa busca, o desenvolvimento da nossa personalidade, né, é uma energia, que é uma energia sexual. Então, a teoria psicanalística, ela vai sugerir, né, que a personalidade é estabelecida principalmente aos 5 anos de idade. Ela se estabelece ali e, a partir daí, ela passa a se desenvolver. E ele vai afirmar que as primeiras experiências, elas desempenham papel primordial no desenvolvimento da personalidade, né? E que continuam a influenciar o comportamento mais tarde na vida. Ou seja, tudo aquilo que eu vivo aos 5 anos de idade, segundo ele, não é? Vai ajudar a desenvolver a minha personalidade e vai continuar influenciando o resto da minha vida. E aí, a primeira fase que ele vai denominar, né, de fase oral. Só que antes de eu falar da fase oral, eu gostaria de deixar dois questionamentos para a gente pensar, né? O que acontece durante cada estágio? Se a gente prestou atenção nas outras aulas, a gente leu um material, nessa altura a gente já sabe o que acontece mais ou menos em cada estágio. E o que acontece se uma pessoa não progredir em um estágio completamente ou favoravelmente? Né? Freud também vai explicar sobre essa questão. Então, diante dessas perguntas, a gente pode ter algumas possíveis respostas. A partir do que Freud diz, se a gente desenvolver, passar por esses estágios de forma bem resolvida, nós seremos seres humanos completos e com uma personalidade saudável. Contudo, se a gente não conseguir passar por essa fase, né? Por essa fase de forma não desenvolver o que precisa ser desenvolvido em cada fase, nós carregaremos traumas, problemas para o resto da vida. Porque a gente não ultrapassou. Né? Quando ele fala da fase oral, por exemplo, que é a fase em que o prazer está na boca, ele vai dizer que se a gente não desenvolveu, não viveu essa fase como deveria viver, que o resultado de não passar de uma fase para outra, né, ficar em conflito, seria a fixação do prazer ainda na boca.
e que a busca pela bebida, pelo comer demais, pelo fumar, pelo roer as unhas, seria uma desses, uma dessas respostas e causas de não ter passado por essa fase. Porque a gente fica fixado na fase anterior, né? Então, dito isso, a gente precisa lembrar, e que ele vai dizer, né? E que se a gente não resolver esses conflitos, a gente fica preso lá. Preso nessa fase e não consegue evoluir. Então, para Freud, a primeira fase é a fase oral, que tem, segundo ele, não é, vai do nascimento até mais um ano, mais ou menos um ano de idade, e a zona erógena, ou seja, a zona de prazer, seria a boca, né? Por isso, tudo que a criança pega, ela leva para a boca, porque o prazer dela está na boca. Ela interage com o mundo através da boca, né? A sucção, é tudo na boca. Então, a boca é a fonte vital de prazer da criança, porque também é através da boca que ela se alimenta, né? É através da sucção que a criança sente prazer. Então, para ele, a fase oral é a fase onde o prazer está concentrado na boca. E aí ele vai chamar a atenção que como o bebê é totalmente dependente da pessoa que cuida dele, é comum a criança desenvolver um sentimento de confiança e conforto, né? Muito mais pelas pessoas que cuidam dela do que talvez até pelo pai e pela mãe. E aí a gente vai ter, de 1 a 3 anos, o que ele vai chamar de estágio anal ou de fase anal. Não é porque ele vai chamando estágio ou vai chamando fase. Como é tradução, alguns autores passam a chama fase e outros chamam estágio. A autor e o autor que a gente utiliza chama de estágio, certo? Então, o prazer estaria, a zona erógena seria o intestino e o controle da bexiga, né? O foco principal da libido é o controle e o movimento da bexiga e do intestino, né? Por isso que nesse momento é interessante ensinar a criança, não é? A aprender a usar o toalete, aprender a usar o banheiro, né? Desenvolver sentimento de independência. E aí a gente vai chegar no que Freud vai chamar dos 3 aos 6 anos, onde a zona erógena é as genitais, né? Vai chamar de fase fálico, não é? O foco primário da libido está nas genitais. A curiosidade da criança olhar o órgão sexual do outro, da menina olhar do menino olhar da menina. Nessa idade também, para Freud, as crianças começam a descobrir as diferenças entre homens e mulheres. E aí Freud vai levantar uma polêmica muito grande nessa fase aqui, quando ele vai dizer, não é? Quando ele vai criar a teoria do complexo de Édipo. O que é isso? Segundo Freud, nesse período aqui, os meninos começam a ver seus pais como rivais pelos afetos que eles têm na mãe, né? Freud vai dizer que a criança, o menino, ele é completamente ligado à mãe, né? Como ele é ligado à mãe, ele é apaixonado pela mãe, ele sente no pai uma espécie de rival. E a menina sente na mãe como se fosse rival, porque ela gosta muito do pai. Então, ele vai cunhar isso, né? E vai gerar uma polêmica muito grande. E aí, ao mesmo tempo que a criança sente esse prazer, ela sente o medo, não é? A ansiedade de sofrer algum tipo de penalidade. A exemplo do menino, segundo Freud,
ele fica com medo do pai castrar ele, porque ele passa, não é, a ser visto como um rival do pai. E aí a gente vai para o estágio da latência, né? Que é de 6, mais ou menos aos 6 anos. Essas faixas etárias são muito relativas. A zona erógena seria os sentimentos sexuais, né? Que estão inativos nesse momento. Né? Durante este estágio, o superego, que a gente já viu, o id, o ego e o superego, continua a se desenvolver enquanto as energias do id são suprimidas, né? Porque o superego é a parte social, é a parte que controla o id, porque o id seria o irracional, a grosso modo. Então, nesse período da latência, né, nesse estágio, as crianças desenvolvem habilidades sociais, valores relacionados com os colegas e adultos fora da família, faz muitos amigos. Né? O desenvolvimento do id, do ego e do superego contribui nesse período para um período de calmaria. Em seguida, passaremos para o estágio genital, não é? Que seria da puberdade até a morte, duraria um tempo longo aqui, né? A zona de prazer, né? Ou seja, a zona erógena seria o amadurecimento, e interesses sexuais. Aqui, os interesses sexuais, eles iriam amadurecer, porque é o início da puberdade. Aí faz com que, novamente, a libido se torne ativa novamente, não é? O que na fase anterior não dava-se muita importância à questão sexual, a questão de prazer em relação ao ato sexual. Essa fase aqui volta. Durante o estágio final do desenvolvimento psicossocial, que é esse que nós estamos vendo agora, o indivíduo se desenvolve forte interesse sexual pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, não é? Ou não. Esse estágio começa durante a puberdade e dura para o resto da vida. Esse estágio é o estágio que Freud vai chamar, não é? De genital. E aí, diante disso, né? Eu vou na próxima aula nossa, ela é uma aula ao vivo. Então, na aula ao vivo, eu estou solicitando que vocês, ao assistir essa aula, vocês anotem dúvidas, considerações ou complementações sobre essa discussão. E que, para além disso, vocês também leiam o texto, né? O texto que está como atividade da aula 9, que é o texto que a gente vai tratar da teoria psicossocial de Eric Erikson, não é? Que ele vai ampliar a perspectiva de Freud. E aí a gente vai perceber e a gente vai entender por que é que a gente diz, né, que Erikson ele vai ampliar a perspectiva de Freud, que Eric também era psicanalista, né? Então, vocês irão trazer questões, né? Pode ser dúvidas, pode ser uma pergunta, pode ser uma complementação, uma consideração sobre as fases psicossexuais de Freud e, para além disso, também estudar o texto, né? Que está como atividade complementar, que é o texto que vai tratar da teoria psicossocial de Erik Erikson, de quem nós iremos estudar a partir da próxima aula. Então, um abraço e ótima semana a todos e todas.